Olá pessoal, seguindo em frente, eu começo aqui esclarecendo uma situação que vimos na aula passada. Quando eu estava falando sobre o caso Daniela Pérez, eu mostrei esta imagem aqui, esta tela, que tem marcado em amarelo esse trecho aqui do artigo 2º, harmônicos entre si. Só que eu não expliquei por que está marcado assim. É porque eu vou usar essa tela lá na frente, quando eu for falar mais de bem jurídico. Esse problema do bem jurídico, ele vai trazer uma questão para a gente que vamos precisar esclarecer. Então eu usei a transparência aqui, essa tela, que eu vou usar lá. Isso aqui quer dizer o seguinte, que lá no caso Daniela Pérez, você viu que ela buscou pegar a sua opinião e dar conotação jurídica a ela, dar áreas de juridicidade. Ela queria impor sua opinião, para isso tinha que dar uma roupagem jurídica. Aí ela fez um movimento para buscar assinaturas, porque a iniciativa popular tem um critério previsto no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, porque a Câmara é o representante do povo, o Senado representa os estados. Então, o povo apresenta o seu projeto de lei perante os seus representantes. Então, essa iniciativa popular tem um critério: precisa ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então é difícil. Nesse caso, Daniela Pérez, ela não conseguiu atingir esse requisito aqui do 61, parágrafo 2º, porém, o próprio legislativo pegou a causa para si, porque teve repercussão nacional, e o movimento foi iniciado por Glória Pérez, e a vítima era uma atriz, era famosa. Então o Brasil ficou comovido. Mas diversos crimes de mesma natureza, logicamente, já aconteciam na sociedade, só que não teve a mesma repercussão. Então você observa o seguinte: os bens jurídicos eles constam numa lista. Essa lista é a lista do Código Penal. O Código Penal é uma lei. O que a Glória Pérez estava tentando buscar? Influenciar na lista de bens jurídicos. Ela queria que o homicídio qualificado fosse inserido na lei dos crimes hediondos, porque os crimes hediondos previa na época o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. E aí você sabe agora que o ser humano é um ser gregário, ele precisa se relacionar e que o regime fechado ele é cumprido durante a noite em uma cela individual, tem esse isolamento. Então essa é a ideia da pena, é isolar a pessoa. E o regime fechado é o pior. E eu falei do RDD também, regime disciplinar diferenciado, para você perceber isso. Então o que você observa desse quadro? Que os bens jurídicos, eles não são ditados pela gente. Nós, quando temos essa intenção de influenciar na lista de bens jurídicos, seja colocando lá um bem jurídico, né? Eu quero que isso agora seja um bem jurídico. É difícil. Nós temos lá pessoa, patrimônio, família, administração pública. Tudo isso você observa nos títulos da parte especial do Código Penal, são os bens jurídicos. E o que aconteceu aqui, nesse caso ainda, e que justifica eu ter marcado esse retângulo aqui no termo harmônicos entre si, mas eu não expliquei. É porque, apesar de tudo isso que aconteceu nesse caso, o STF depois declarou a inconstitucionalidade dessa lei que passou aqui por pseudo-iniciativa popular
dizendo que não é possível que ninguém cumpra pena de reclusão em regime inteiramente fechado, porque isso é uma pena cruel e degradante, e o rol de direitos fundamentais também veda isso. Onde que o STF estava se baseando para julgar dessa forma? Na ideia original, a ideia essencial da natureza gregária do homem. O legislativo veio depois e editou uma outra lei, falou tudo bem, não pode ser inteiramente fechado, então vai ser inicialmente fechado. O STF também declarou inconstitucional essa lei, dizendo que não pode ser inicialmente fechado, vai depender dos critérios do artigo 59 do Código Penal, ou seja, depende de cada pessoa. Fulano cometeu um roubo e Cicrano também cometeu um roubo. Não é porque os crimes são iguais que ambos receberão a mesma pena e cumprirão essa pena no mesmo regime. Depende de cada um deles, porque precisamos atender o direito fundamental à individualização da pena, que também está no rol dos direitos fundamentais. Então você percebe o quê? Que influenciar na lista de bens jurídicos é difícil e nem mesmo os nossos órgãos governamentais e os poderes do Estado se entendem. Então nós ficamos meio que sem saber quais são os bens jurídicos que serão tutelados hoje ou amanhã e como será feita essa tutela. Então isso aqui eu vou usar essa tela lá na frente quando eu for falar para você onde reside a ideia do princípio da legalidade penal, que também está previsto no artigo 5º, rol dos direitos fundamentais, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A Constituição, ela remete à lei para criação da lista de bens jurídicos. Nem mesmo a Constituição Federal dita qual é a lista de bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Porque a Constituição Federal, ela faz uma remissão à lei, lá no inciso 39 do artigo 5º. Por que ela faz essa remissão à lei? Porque a lei é uma expressão da vontade do povo. E por isso que o povo apresenta sua iniciativa popular perante a Câmara dos Deputados, quem representa a vontade popular. Então, mutatis mutantes, essa ficção aqui, quer dizer que quem cria os bens jurídicos somos nós. Só que como você viu, não é bem assim, né? Na prática, né? A gente acaba que vive uma vida de busca de otimizar bens jurídicos, que um grupo ele vai dizer que é o mais importante, por isso tem que ser tutelado daquela forma. Ou você vive uma vida para otimizar bens jurídicos que o poder legislativo, que é quem representa o povo, diz que é o mais importante, que deve ser tutelado da forma A. E aí vem um outro poder e diz que não, porque faz necessário um controle da constitucionalidade da lei, haja vista vivermos num Estado democrático de direito. Ou seja, o governo é do povo, mas olha lá, ó, tem o direito. Se o povo governar de maneira estranha ao direito, aí também não pode. E aí vem a pergunta: que direito é esse? Para fins de entender o direito penal. Por isso que eu vou usar essa tela aqui lá na frente. E lá eu vou mostrar essa parte aqui dos poderes harmônicos entre si, que em casos como esse aqui, da Daniela Pérez, onde se está em jogo a lista de bens jurídicos tutelados, você vê que não são tão harmônicos assim. Eu mostrei o índice sistemático do Código Penal, que eu peguei no site do Senado, para mostrar para vocês quais são os bens jurídicos realmente tutelados. Porque nós precisamos ter um critério objetivo. Como que você vai saber quais são os bens jurídicos mais importantes para a sociedade se você não tem nenhum critério objetivo? E o critério objetivo que a gente tem é saber que, caso haja uma violação
desse bem jurídico, ou seja, caso eu me comporte de tal maneira e haja um entendimento que esse comportamento violou o bem jurídico, eu tenho que saber que bem jurídico é esse. Aí está lá no Código Penal. E como que eu sei que esse é o bem jurídico? Porque eu vou receber uma pena. Eu vou ser punido. E eu posso ser punido com uma pena de reclusão em regime fechado e lá no sistema ainda ingressar no RDD. Então, opa, isso aqui realmente é o bem jurídico, porque eu não quero passar por isso. Tem países que têm pena de morte. Então, esse é o critério objetivo para você saber quais são os bens jurídicos. Então, eu tenho família, patrimônio, pessoa, e administração pública. No Código Criminal do Império, de 1824, a administração pública vinha lá na frente, depois que vinha o resto, porque era considerado na época que o governo era o mais importante, os órgãos públicos, o império. E em razão dessa lista aqui que nós falamos em função ético-social do direito penal, porque o Código Penal ele traz a lista de bens jurídicos mais importantes para a sociedade. E o que é ético? Ético é o governo da própria pessoa. A pessoa se governa no seu dia a dia a partir da ética. E por que é ético social? Porque ela vai fazer isso a partir do que a sociedade considera mais importante. Aí eu trouxe para você uma citação do Aristóteles na obra Política. Aí você consegue agora encaixar as coisas. Por que Aristóteles considerava a política mais importante que a ética? Agora você começa a entender e tudo faz sentido. Ou seja, estamos vivendo uma história, uma dialética histórica. Lá era daquele jeito, a gente vai vendo se era bom, se não era, vai mudando, aí vem a tese, a antítese, a síntese, e vamos vivendo a história. Por isso que conhecer a história é muito importante. Para quem estuda direito é importantíssimo, para você ter um entendimento melhor das coisas. Então, pessoal, esse problema do bem jurídico ser uma questão cinzenta é que lá na frente vamos precisar conversar mais sobre isso. Como que os bens jurídicos eles são criados e reconhecidos e protegidos? Por que que é assim? Isso a gente vai ter que entender para poder entender o princípio da legalidade penal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Tá bom? Então vamos continuar agora o nosso curso. Eu terminei falando na aula passada que o ato ilícito civil ele não ofende o bem jurídico. E o ato ilícito penal ele ofende diretamente o bem jurídico. Agora, como que você vai sacar quando isso acontece? Porque eu tenho o artigo 186 do Código Civil. Ele define ato ilícito: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O Código Civil define ato ilícito, mas o Código Penal não define. Eu não tenho uma definição de ato ilícito penal, uma definição autêntica. Qual a diferença de uma definição autêntica para outra definição? A definição autêntica é feita pelo próprio legislador, e o legislador edita as leis, e as leis representam a vontade popular. Então, nós mesmos definimos algum instituto jurídico na lei, que é a expressão da nossa vontade. Então, eu tenho essa definição já pronta no artigo 186 do Código Civil. E você lendo isso aqui, você pode pensar tranquilamente que o direito penal se encaixa aqui. E por isso que acontece aqueles casos da pessoa não conseguir visualizar o ilícito penal e falar, isso aí é um ilícito civil, isso aí é casa civil, isso aí é questão civil, senhora. Vai lá para o juizado especial civil resolver isso. E isso é uma coisa que acontece. Hoje em dia você pode registrar a ocorrência online em algumas localidades, mas quando era só presencial, em localidades que isso acontece de maneira presencial, é comum o policial emitir essa opinião a partir do relato que a pessoa está fazendo ali, que aquilo é um caso cível. Por que é assim? Isso acontece de maneira intuitiva
e a partir das informações que estão no subconsciente da pessoa. Mas tem um fator objetivo de ligação, que é o fato do Código Civil trazer no 186 a definição de ato ilícito. Então, tudo que não é penal é um ato ilícito cível. Só que o buraco é mais embaixo, a coisa é muito profunda. Por quê, pessoal? Nós temos ilícitos penais, temos o ilícito civil e ilícito administrativo. E, tranquilamente, nós temos outra interpretação autêntica na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, e vai trazer para a gente o que é um ato ilícito civil, um ato ilícito administrativo, um ato ilícito penal, a partir das ideias de responsabilidade. Então aqui tem uma interpretação autêntica. Aí vai falar, o servidor responde civil, penal e administrativamente. Ou seja, existe o ato civil, o penal e o administrativo. O civil, ele implica em prejuízo ao erário ou a terceiros. Erário é o dinheiro público, mas também a terceiros. Então você transporta isso para a sociedade. Quando você pratica um ato que causa prejuízo a alguém, é um ato ilícito. É um ato ilícito cível, é o prejuízo. E esse prejuízo, ele significa o quê? Lembra o que eu disse? Que o ser humano é um ser gregário, ele vive em sociedade para ser mais feliz, para se realizar. Então ele vai realizando ali o que? Contratos, vai praticando atos, ele pega o direito como um auxiliar que organiza a vida em sociedade, ele vai estabelecendo relações jurídicas a fim de otimizar a sua felicidade. Só que tem pessoas que querem ser mais felizes do que a outra. Não querem que a felicidade seja distribuída de uma maneira proporcional, equânime, justa. E aí que nasce também a ideia de justiça e justiça social. A justiça, justiça social, significa, numa linguagem simples, a distribuição, é, a distribuição equânime, proporcional, razoável da felicidade que todos buscam. Então, se alguém causa um prejuízo a terceiros, é porque quis ser mais feliz. E aí tem uma área cinzenta, né? Quando que esse ato ele vai ser penal ou só cível? Porque o ilícito penal, a pessoa também quer ser mais feliz com a outra. E quando alguém comete um crime, o juiz na sentença, ele na sentença já estipula um valor para a reparação civil. A condenação penal tem um efeito objetivo, que é tornar certa a obrigação de reparar o dano cível. Inclusive, a pessoa pode pegar aquela sentença penal e executar lá no cível, a fim de que esse prejuízo cível causado pelo crime ele seja ressarcido. Aí nós falamos de ação civil ex delito. É um ato ilícito cível causado pelo ilícito penal. Então, o ilícito penal ele engloba o cível, mas o cível não engloba o penal. E aí fica uma área cinzenta. O que então que me faz pensar que esse ato, esse fato é penal? É muito mais complicado você saber isso do que saber o que é simplesmente o ato ilícito cível. Porque o ato ilícito cível, você tem uma definição objetiva aqui no Código Civil. E no penal você não tem. Aí aqui, a Lei 8.112 dá mais algumas definições para a gente. Interpretação autêntica. Guarda isso, a gente vai falar isso na aula de Direito Penal Positivo sobre a interpretação da lei penal. Você já vai saber o que é interpretação autêntica. A responsabilidade penal, ou seja, o ilícito penal, abrange crimes e contravenções. Então você concorda que é menoscabar o direito a pessoa, sem uma análise mais profunda, emitir uma opinião que um fato relatado por você não é infração penal? Isso é cível. A pessoa tem que saber o que é um crime, tem que saber o que é contravenção, tem que conhecer as hipóteses de contravenção na lei de contravenções, senão não tem como saber. E tem que conhecer muito mais direito penal, muito mesmo, para poder fazer uma afirmação dessa. É por esse motivo que se afirma
que a autoridade policial é o doutor do tipo formal. Por que então que se fala que a autoridade policial é o doutor do tipo formal? Porque conhecer realmente o que é o ilícito penal não é simples. Não é mesmo. Praticamente o curso inteiro de direito penal é para te ensinar a identificar simplesmente uma relação jurídica penal que parte da análise do ato ilícito penal. Então é complicado. Só que essa questão da autoridade policial ser o doutor do tipo formal, não poder analisar o tipo material, né? Nós vamos ver o que é isso lá na frente, tipo formal e material. Isso aí tem que ser analisado com reservas. Ainda não tem uma jurisprudência pacífica do STF, do STJ, sobre essa questão. A doutrina debate sobre isso. Porque se de um lado tem esse exemplo que eu dei, da pessoa muitas vezes não conseguir realizar um registro de ocorrência, porque o policial ele menoscaba o seu relato e diz que aquilo é um caso cível. Na sociedade também, as pessoas querem criminalizar muitas condutas que não são crimes. É comum na sociedade civil a pessoa achar que tudo que o outro faz é crime, é um criminoso, olha o que ele fez, é grave. Já aconteceu comigo em um processo, a advogada que é formada em direito deveria ter o conhecimento jurídico penal, já que fez uma afirmação penal. Ela disse que o meu cliente estava praticando crime num processo cível. Estávamos em uma relação jurídica cível, discutindo ilícito cível, e ela afirmou no processo, de maneira temerária, que o meu cliente estava praticando crime. Para ela falar isso, ela deveria saber quando que um ilícito cível ultrapassa os lindes da esfera cível e vai para a esfera penal. Para fazer isso, tem que ter o conhecimento do direito penal. O direito penal não te dá uma definição do que é o ilícito penal, você tem que construir. É comum em petições cíveis, quando a pessoa pede indenização por danos morais, ela usar de um argumento retórico, sofista. Ela diz o seguinte: olha, o que a parte contrária fez, o réu foi muito grave, beirou os lindes do direito civil. Isso é dito para quê? Para dizer que foi tão grave que quase virou um ilícito penal. Então eu quero uma indenização maior. Só que a coisa não é simples, não é questão de sofisma nem de retórica, é uma questão objetiva e técnica. Você tem que saber construir esta hipótese. Olha, isso aqui é um ilícito penal, ultrapassou os lindes da esfera cível por causa disso, 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 disso. É muita coisa e você vai ver. Então, pessoal, continuem ligados aí no curso e na próxima aula nós continuaremos. Até lá, um abraço.